Bom, essa história tem várias personagens, tem várias versões, tem vários pontos de vista. Eu tenho certeza que quando eu terminar de narrar esse caso, você vai querer utilizar a mesma máscara que eu já estou pensando, que é essa daqui, ó. Então vem comigo conhecer a história de hoje. Sexta estranha com gente esquisita. Oi, meus estranhos, estranhas, lindos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, criminais, algumas vezes na semana. Eu já falei que meu nome é Thaís Rory, eu não lembro. Então eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos. Pra quem já me conhece, né, vocês são de casa. Pra quem não me conhece, seja muito bem-vindo. Vou fingir que eu sou educada aqui no comecinho da história, né? Seguinte, gente, esse caso eu já tinha pesquisado ele, só que é um caso que não é muito falado. É um caso que na própria internet norte-americana, né, eu tive dificuldade em achar realmente os dados. E aí, quando eu pesquisei lá atrás, eu falei, não, essa história tá incompleta, não deve ser isso, eu não tô encontrando uma fonte com a história finalizada. Aí eu parei, pesquisei e é isso aí. Então vocês vão entender exatamente do que eu estou falando sobre a história de hoje da Savannah Leck. Bom, existia uma mulher chamada Rebecca Rude. Ela tinha pouco mais de 20 anos de idade, ela não queria ser mãe. Porém, ela não tomava cuidado para não engravidar. E o que acabou acontecendo? Ela engravidou. A mãe da Rebecca morava em Minnesota e ela tinha um casal de vizinhos que era um casal assim muito amoroso, a Tamil e o David Leck. Eles queriam muito ter filhos, porém eles tinham um problema lá de fertilização e não conseguiam. Então, sabendo que o casal queria muito um filho, Rebecca não queria ser mãe e estava grávida, eles conversaram e ela daria então o bebê dela para adoção. Então, dia 3 de junho de 2001, em Minnesota, nos Estados Unidos, nascia Savannah Frances Lee Leck. Então essa menininha, ela foi dada para o casal para que finalmente, né, eles realizassem seus sonhos. Alguns anos depois, Rebecca engravidou de novo de uma outra menina e ela também deu a meia-irmã então da Savannah para esse casal cuidar. O nome dela é Micaela. Eu tô falando dar, né, uma coisa assim meio estranha, né, só que foi isso que aconteceu, né. Então assim, eles passaram por todos os processos jurídicos, foi um pouco demorado, foi complicado, porém eles conseguiram então adotar as duas meninas. Os dois eram pais muito amorosos e Rebecca, ela tinha contato ainda com o casal, né, até porque eles eram vizinhos da mãe dela e porque eu acho que ela acabava perguntando como as crianças estavam, enfim. Em algum momento da infância, Savannah foi diagnosticada com espectro autista. E aí o que acontece? David, principalmente David, o pai, ele foi super cuidadoso nisso, ele forneceu tudo o que ele poderia fornecer para que ela tivesse uma educação apropriada e para que ela tivesse um desenvolvimento apropriado, né, para que ela recebesse o que ela precisava. Porém, né, gente, infelizmente o casal não deu certo. No ano de 2010, eles se separaram e as meninas ficaram com a Tamil. Só que aí, quando já estava na adolescência, com 15 anos de idade, Savannah começou a ser agressiva em casa. Na verdade, assim, Tamil começou a namorar e Savannah não gostava do namorado. Então ela demonstrava isso através da agressividade. Inclusive, ela chegou a se machucar. Ela costumava cortar-se a si mesma e ela acabou sendo então socorrida e por isso ela ficou alguns meses internada no hospital psiquiátrico. Eu até vi inclusive um dos sites, né, falando sobre a Savannah, de uma menina que ela foi colega, né, nesse momento aí do hospital, que ela era paciente de um outro quarto, e ela disse que Savannah era uma menina muito boa, amorosa, atenciosa, todo mundo gostava dela. Porém, quando ela saiu do hospital, voltou para casa, ela continuou da mesma forma, né, não gostando do namorado da mãe. E aí a mãe disse que a situação não estava boa, porque ela também estava, inclusive, brigando muito com a irmã mais nova dela, brigando assim com todo mundo. E o que ela fez? Ela ligou então pro David, né, pro pai da menina, e perguntou então se ele poderia ficar com ela, né,
até ver se aquele momento dela passava. E ele disse que não dava. Ainda sem ter o que fazer, sem saber o que fazer, ela ligou então para Rebeca, né, porque ainda mantinham aí esse contato, explicou a história e Rebeca aceitou então a filha morando com ela. Nesse momento, Rebeca já morava em um outro estado, ela morava no Missouri e ela tinha uma fazenda. Era uma fazenda assim que basicamente só ela cuidava, né? Era uma fazenda que tinha uma criação de cabras, porém era grande, só que dava muito trabalho também. Ela aceitou a filha, Tamil levou a filha até Ozark, que era uma cidade próxima dali de onde ficava essa fazenda. Na verdade, acho que tá mais pra sítio, tá? Não era tão grande assim, então eu vou falar sítio. E aí esse sítio ficava no Missouri, quase ali na fronteira com outro estado chamado Arkansas. Era um lugar assim bem remoto. A internet quase não funcionava, não tinha lá muita eletricidade, a água vinha somente de um poço que elas tinham, então assim, era algo bem rural, rústico. Então vocês imaginem, né, Savannah saiu lá daquele lugar, conforto que ela estava acostumada e foi morar no sítio. Porém, ela não se importou, porque ela amava animais, natureza, liberdade. Então ela gostou muito. Então quando a gente vê fotos da mídia social da Rebeca, onde ela colocava várias fotos da filha falando que agora estava próxima da filha, a maioria das fotos são Savannah com os bichinhos, cuidando. Ela parecia realmente estar feliz. Apesar que tem uma foto ali com as duas que a Savannah está um pouco meio mal-humorada, né? Porém, tirando isso, as outras fotos eu não achei tão estranho. Então, Rebeca gostava de mostrar nas redes sociais que a filha estava de volta. E aí recebia vários comentários, inclusive de pessoas falando que as duas eram parecidas. Rebeca, então, ela acabava meio que falando um pouco ali, né, do dia a dia delas. E ela também disse uma coisa, que a filha estava para fazer 16 anos e elas estavam para abrir um negócio junto, que seria um negócio de fabricação de sabonetes caseiros. Então a comemoração logo seria em dobro. Bom, Rebeca, ela trabalhava como motorista de caminhão para uma empresa e ela também era bombeira voluntária. A casa que ela morava lá, gente, na verdade assim, ela não morava sozinha não, tá? Ela morava com um namorado chamado Robert Pitt Jr. E aí eles tinham uma casa com teto de alumínio que o pessoal falava que mais parecia um celeiro. E Savannah não iria morar lá. Savannah morava ao lado, onde tinha um trailer que não tinha nem ar-condicionado. Então esse trailer era frio no inverno e quente no verão. Só que esse clima de família feliz foi por pouco tempo. Rebeca logo estava reclamando que a filha tinha dificuldade em aprender, ela não aprendia as coisas ali da fazenda e fora isso ela tinha que ficar o tempo todo de olho na filha. Então ela não conseguia fazer as coisas ali que ela tinha que fazer na fazenda porque tinha que ficar de olho na Savannah. Rebeca foi ficando muito irritada com essa história. Ah, tem outra coisa também. Enquanto morava com a mãe adotiva, ela frequentava a escola e ela também recebia orientações escolares baseadas no espectro autista dela. Só que aí, a partir do momento que ela foi morar então com a Rebeca, Rebeca conseguiu autorização e a menina então passaria a estudar em casa. Então, ou seja, ela não tinha amigos, porque, né, ela não ia pra escola, ela não tinha vizinhos, ela estava afastada ali de todo mundo, então a vida dela era só o sítio. E aí, gente, há relatos, um ex-namorado dela, porque assim, ela estava namorando o Robert atualmente, só que uns 5 meses atrás ela estava namorando um outro rapaz. Esse rapaz disse que via ela fazendo coisas absurdas com Savannah. Eram castigos assim que, gente, terríveis. Ela forçava a menina a rolar em um chiqueiro, isso aconteceu várias vezes. Ela também foi obrigada a entrar em um lago lamacento e afundar a cabeça dela até embaixo da água ou embaixo, né, da lama. E aí depois disso que ela saiu, a mãe dela jogou uma mangueira de água nela, fez a filha tirar a roupa para que ela pudesse então bater na filha sem roupa. Também, como forma de punição, Rebeca quebrou o celular da Savannah para que ela não pudesse ter acesso nem ao celular e nem ao Facebook. Aí teve um dia assim, né, que para demonstrar a revolta dela, ela já tinha esse histórico, né, de se automutilar, ela fez isso na frente da mãe.
E aí, né, ela acabou machucando realmente os braços. A mãe não levou pro hospital, não. A mãe deu uma bronca nela e a partir daquele momento, quando começava a cicatrizar, Rebeca jogava álcool nas feridas e jogava sal também. E esfregava para que saísse a casquinha, né, da cicatrização. Sim, era doloroso, Savannah gritava, Savannah tinha muita dor. Savannah fez 16 anos enquanto estava lá. E dia 18 de julho de 2017, uma coisa estranha aconteceu. Rebeca ligou para o corpo de bombeiros falando que tinha um incêndio ali na fazenda dela. Então era uma região grande que estava pegando fogo. Os bombeiros chegaram, apagaram esse fogo. E olha só que estranho. Quando acabou o fogo, os bombeiros então pediram, né, água para ela. E ela se negou. Ela disse que a filha dela, Savannah, estava machucada, que tinha se queimado. E estava lá, né, recolhida em casa, então não queria que ninguém interrompesse. E os bombeiros perceberam também que quando eles tentavam chegar perto do trailer, que é onde ficava a Savannah, ela também impedia e tal. Foi algo assim bem estranho. Outra coisa estranha também é que ela, sendo bombeira voluntária, ela sabia das regras, né? Então ela sabia que a partir de um momento que há um grande incêndio em uma grande proporção, a pessoa, além de informar o bombeiro, tem que informar também o xerife, porque o xerife vai até o local e ele vai verificar de repente se não é algo criminal, né? Só que aí ela não fez isso, ela não chamou o xerife, só os amigos dela, os bombeiros. Outra coisa estranha também é que ela estava um pouco machucada, ela foi queimada, né, talvez no momento ali de tentar impedir aquele fogo de crescer. Os bombeiros fizeram um curativo nela, porém, ela tinha falado que a filha também tinha se queimado, né? Só que ela não pediu curativo para a filha em momento nenhum. Eu falo curativo, né, gente? Só que depende ali da ocasião, o bombeiro vai ver o que eles podem fazer de acordo com cada queimadura, né? Eu estou generalizando. Então, gente, mais uma coisa estranha. Aconteceu 2 dias depois, dia 20 de julho de 2017, dessa vez ela telefona para o xerife. Só que ela telefona para dizer que a filha dela está desaparecida. Ela diz exatamente o seguinte, abre aspas, preciso denunciar uma criança desaparecida. Acho que ela é uma fugitiva. Eu tive um incêndio há 2 dias. Savannah está se culpando pelo incêndio. Eu me queimei. Acho que foi por isso que ela fugiu. Fecha aspas. Ela disse então que da noite pro dia a filha sumiu. Na noite anterior ela viu a filha quando a filha foi dormir e ela percebeu que de manhã, além, né, do sumiço da Savannah, também não tinha um cobertor, um travesseiro e uma sacola colorida que ela gostava bastante. Não preciso nem falar, né, gente? Uma garota de 16 anos dentro do espectro autista, desaparecida, naquele lugar ali remoto, longe de tudo, sem celular, sem ter como pedir ajuda para alguém. Então eles fizeram o possível para localizá-la. Eles fizeram cartazes, distribuíram, foram vários carros, foram helicópteros. Então, a forma assim que eles poderiam fazer para localizá-la, para encontrá-la, eles fizeram, sabe? O possível e o impossível. Só que mesmo assim não havia nenhum rastro, ninguém tinha visto aquela menina. Uma coisa estranha, mais uma, aconteceu. 4 dias depois disso, ela pegou o computador da filha, levou até lá o corpo de bombeiros e perguntou se o técnico poderia dar uma olhada, porque parecia que estava com problema o computador. É estranho isso, né? Pra que ela vai mexer no computador de uma pessoa que está desaparecida? E aí é nessa época que o ex-namorado dela vai até a polícia e conta tudo o que viu. Conta que ela se jogava nas lamas junto com os porcos, porque a mãe mandava, que ela tomava banho no lago sujo, no lago gelado. Ele contou tudo, sabe? Todas aquelas formas de punição que ele viu, ele contou pra polícia. Então aí foi a primeira bandeira vermelha, né? Não era exatamente que Rebeca estava preocupada com o desaparecimento da filha, que ela era uma mãe bondosa, não. Tinha alguma coisa estranha aí. Então, Rebeca e o namorado atual, o Robert, foram interrogados. Rebeca confessou tudo. Confessou o negócio do sal e do álcool que ela jogava no braço da filha. Confessou tudo, só que ela disse que era uma forma de disciplina, que ela nunca faria mal realmente, né, a ser uma coisa muito grave à filha dela. Só que aí as coisas foram se complicando porque o casal, eles ficaram bem menos solícitos, eles não queriam mais ajudar a polícia, então realmente tinha alguma coisa ali acontecendo. Então, gente, olha, o desaparecimento dela foi dado no dia 20 de julho de 2017. Em agosto,
os policiais conseguiram um mandado de busca ali para a fazenda. Então, dia 4 de agosto de 2017, os policiais foram lá, levando também cães farejadores. Só que olha só que estranho, aquele portão que estava sempre aberto, dessa vez estava fechado e não parecia ter ninguém lá na casa. Então, eles cortaram as correntes e entraram e foram examinar tudo. Então, os policiais verificaram ali a mais ou menos 100 metros do local, né, onde ficava realmente o trailer e a casa onde eles moravam, que na verdade era mais um barraco. Eles encontraram ali uma bituca de cigarros, alguns arbustos e ali em torno parecia que tinha sido queimado alguma coisa. E quando eles chegaram perto e tiraram os arbustos, realmente, sabe, tinha sido uma região ali toda queimada. E eles começaram a verificar ali, eles encontraram coisas absurdas. Eles encontraram um botão de roupa em formato de pato e alguns fragmentos de ossos que eram ossos humanos. 2 ossos de dedos intactos e um osso que parecia ser o osso de uma vértebra. Eles também encontraram coisas que pareciam ser dentes. Dentro do aposento, né, do casal, eles encontraram um moedor de carne, uma faca grande e 26 galões de soda cáustica. O que se sabe é que soda cáustica é utilizada para ajudar na degradação de um corpo, no caso do tecido humano. Bom, aqueles materiais foram levados então para análise. O legista forense disse que aqueles ossos foram queimados assim numa temperatura muito alta e que provavelmente uma substância foi utilizada para ajudar a degradá-los. Que na verdade, quando ele soube da soda cáustica, fazia todo sentido. Disseram que essa quantidade de soda cáustica que ela tinha era para fazer lá um negócio de sabonete então com a filha. Esse era uma das matérias-primas. Só que o casal não estava ali para eles conversarem com o casal. Eles descobriram que naquele mesmo dia que eles encontraram os restos da savana, o casal tinha dirigido 160 quilômetros para uma cidade chamada Summerville para eles se casarem. Sim, eles se casaram, pois é. 4 dias depois eles conseguiram outro mandado. Quando eles chegaram lá na fazenda, aí eles viram que as coisas tinham sido bem modificadas. Por exemplo, as cabras não estavam mais lá, as armas do casal também tinham desaparecido e outras coisas também. Claro que eles viram que então o casal estava tentando esconder ou mudar as evidências. Gente, Savannah perdeu a vida somente 11 meses depois de ter ido morar com a mãe. Agora, então, a polícia estava atrás do casal para que eles fossem presos. Descobriram que eles tinham comprado passagens e que eles estavam na rodoviária. Cada um iria para um estado. Rebecca estava indo para Kansas e Robert estava indo para o Tennessee. Só que deu tempo, os policiais chegaram lá na rodoviária e eles foram presos. E aí, gente, a coisa do casamento, né? Vocês acham realmente que eles casaram por amor? Ou eles já estavam com o casamento marcado? Não. Eles casaram porque a partir de um momento que há um casal formado por casamento, eles não são legalmente obrigados a testemunhar um contra o outro. Então foi por isso. Só que aí eles se deram mal também, porque essa lei existe. Só que essa lei não protege, ela não é válida quando a vítima é uma pessoa menor de 18 anos, que é o caso da Savannah, que só tinha 16. Bom, então os dois foram acusados de tirarem a vida da Savannah. Robert recebeu o direito de ter fiança, ele pagou essa fiança, ele estava em liberdade, e Rebecca não teve direito à fiança porque era bem óbvio que ela iria fugir, né? Então, para evitar isso, ela continuaria presa até o momento ali, então, do julgamento. Gente, olha só que absurdo. Mesmo presa, né, não sei como que ela conseguiu isso, porém ela montou uma página, que é uma página de arrecadação de dinheiro, onde ela queria dinheiro para contratar um advogado particular. Ela dizia então que injustamente ela estava sendo acusada de alguma coisa que ela não fez, né? Só que assim, isso daí não durou nada. Claro que houve denúncias e a página dela logo foi tirada do ar. E para cada parente dela, gente, ela contava uma história diferente. Ela contava realmente que houve lá a fogueira, né? E ela se queimou tentando salvar a Savannah. Outra vez ela disse que ela tirou uma serra elétrica lá da fogueira. Enfim, uma história pior do que a outra. Tamil, a mãe adotiva da Savannah, claro, ela foi a público, ela estava assim muito abalada, muito sentida. E ela disse que a família estava de luto, estava sofrendo muito e que ela agradecia a polícia por em todo momento não ter deixado de procurar a filha
E a partir do momento, né, que encontraram lá os restos dela, que estão continuando, que estão ainda fazendo o possível para manter Rebeca presa e conseguir então a pena máxima, que seria a pena de morte. Eu não falei, né, só que dá para entender então que Rebeca dizia ser inocente. Olha só, gente, teve uma história que aconteceu a partir do momento que Savannah desapareceu, então foi entre o desaparecimento dela e a fuga então do casal. Uma detetive foi na casa da Rebeca e aí, sei lá por quê, Robert, o marido, resolveu gravar aquela conversa. E nessa conversa, meio que Rebeca, ela confessa que tirou a vida, então, da filha. O que tem, na verdade, nessa fita não foi exatamente divulgado, mas parece que sim. Que se essa fita for levada pro julgamento, Rebeca pode se dar mal, porque ali é uma confissão. Então, assim, houve tudo aquilo, Robert esqueceu dessa fita e mexendo lá nas coisas dele, ele achou. Ele ligou então pro advogado dele para pedir orientação e o advogado falou para ele entregar para a promotoria e foi isso que ele fez. Só que aí estavam falando que essa fita poderia não ser utilizada no tribunal porque, de certa forma, isso vai contra a lei que protege ali, né, a confidencialidade entre o cliente e entre o advogado, porque aquela detetive era uma advogada também, né? Então ia se ver isso lá no tribunal. Então ela foi presa em 2017, o julgamento aconteceu só em julho de 2022. Provavelmente também por causa da pandemia da Covid, né, acabou, enfim, mudando tudo isso, muitos foram adiados. O que acontece, gente? Pra mim também aprendi uma coisa aqui nesse caso. A pessoa que é acusada, ela pode pedir que não haja um julgamento de júri, né? Que é esse que a gente tá acostumado, onde a gente vê os jurados. Ela queria então um julgamento de banco. O que acontece? No julgamento, todas as provas são apresentadas da mesma forma como um julgamento que a gente conhece, né? Diferente que o quê? Que nesse julgamento só tem o juiz. E é o juiz que vai determinar a pena e é o juiz que vai determinar se ela é inocente ou culpada. Então, lá no Missouri não é algo comum, tá, gente? Isso é comum, por exemplo, na Inglaterra, na Escócia, aqui no Brasil também. Só que lá nos Estados Unidos, no Missouri, há uma emenda que permite que isso exista, né? Então, foi isso que ela pediu e aí ela conseguiu. Então, o julgamento dela começou dia 1º de julho de 2022. Robert, o marido, ele foi ser uma testemunha, só que uma testemunha a favor dela, eles continuavam casados. E ele disse que em momento nenhum ela falou de ter tirado a vida da Savannah, que o que ele lembra é que quando ela desapareceu realmente foi genuíno e que ele só viu Rebeca preocupada em procurar então a filha. Só isso. Sabe aquela fita que eu falei pra vocês? Foi permitida que essa fita ela fosse passada lá no tribunal e realmente nessa fita ela confessa pra advogada que jogou a filha então na fogueira. O que ela diz é que encontrou a filha sem vida porque ela mesma tinha resolvido tirar a própria vida e aí ela ficou assustada, ela não sabia o que fazer e acabou então fazendo isso. Tamil, a mãe adotiva, ela foi chamada então também, né, para depor e ela disse que a filha já tinha tentado contra a própria vida 2 vezes, precisando ficar internada, que ela sofria de depressão, TDAH, além, né, de fazer parte então do espectro autista. Ela disse que ela não queria abrir mão, né, dos direitos de mãe dela, que ela na verdade deixou Savannah ficar com Rebeca só por um tempo, até ela melhorar de atitude e voltar para casa. Gente, outra coisa que aconteceu assim, que poderia ser levado, né, bem a sério, na prisão, Rebeca fez uma grande amizade com 3 outras detentas. E aí, quando você faz amizade com alguém, você acaba falando, né, um pouquinho a mais. E essas 3 mulheres disseram que Rebeca confessou que tirou a vida, então, da menina. Ela disse antes que Rebeca estava reclamando demais porque a menina dava trabalho, porque ela tinha que ficar de olho na menina e não na fazenda, porque ela tinha medo de perder a fazenda, né, porque ela precisava trabalhar, enfim, para conseguir o dinheiro, que ela tinha, então, que alimentar uma pessoa a mais na fazenda dela, e ela achou que quando ficasse então com a guarda da Savannah, que ela receberia pensão alimentícia, ou da mãe ou do governo, né? Só que ela não recebeu, então ela se deu mal. E aí ela disse que misturou vários medicamentos, dissolveu vários medicamentos, Savannah tomou e logo ela desfaleceu. Então ela realmente fez, né, aquela fogueira para desfazer o corpo da filha, para queimar e desfazer com a soda cáustica, e ela disse o seguinte, que no momento que ia jogar a filha na fogueira, Savannah acordou gritando. Então o que ela fez? Ela pegou ali o que ela tinha perto,
que era um instrumento, alguma coisa com cabo longo, instrumento de trabalho mesmo lá da fazenda, e acabou batendo na filha até realmente ela desfalecer. E aí acabou realmente jogando ela lá na fogueira. Gente, as 3 detentas falaram isso. Quando chegou lá os momentos finais, né, onde o advogado de defesa e a promotoria que acusa, eles poderiam, né, falar as últimas palavras antes do juiz determinar o que iria fazer ou não, o promotor disse exatamente isso, né, gente? Olha só o que ela fez. Ela reclamava que a filha só dava problemas e fez isso, né, porque ela queria, não foi um acidente. Em contrapartida, os advogados de defesa falaram que as testemunhas não eram confiáveis. Não tinha como você confiar na palavra de 3 detentas. Que realmente o que aconteceu é que ela se assustou porque viu a filha sem vida, algo que a filha fez nela mesma, e acabou então tentando só se desfazer do corpo. Só para falar então do que Rebecca estava sendo acusada, né, de todos esses casos ela iria ser considerada então inocente ou culpada. Então primeiro ela foi acusada de tirar a vida da Savannah em primeiro grau, quando foi premeditado. Segundo, em segundo grau, ou seja, não havia sido premeditado. Terceiro, abuso ou negligência de uma criança, onde o resultado foi a perda da vida dela. Quarto, adulteração de evidências. Quinto, abandono de cadáver. E aí, gente, olha só, para não entendimento da nação, ninguém entendeu nada, o juiz, naquele mesmo mês de julho, ele determinou que ela era inocente de tudo isso. Ela só foi considerada culpada de abandono de cadáver. Dá pra acreditar? O juiz que determinou isso, Calvin Holden. A imprensa ficou, sim, toda sem entender, ficou toda brava. Os vizinhos, amigos, todo mundo, sabe? Todo mundo que conhecia essa história, as provas estavam ali. Era bem claro o que tinha acontecido. E mesmo assim, ela foi considerada inocente. Então, no mês seguinte, seria dada a pena, né? O que ela iria cumprir por causa dessa pena. Só que assim, abandono de cadáver não é considerado um crime forte, grave. Então o máximo que ela conseguiria era uma pena de 4 anos de prisão. E foi isso então que o juiz deu, 4 anos de prisão. Só que assim, ela estava presa desde 2017. Ela ficou 5 anos presa. Dessa forma, ela iria pagar só uma multa de $5.000 e ela foi solta. Ela está solta desde então. O marido dela também, né, que tinha sofrido o processo, que foi acusado também, arquivaram. Então não tem mais nada contra ele também. Não haveria julgamento, nada disso. O que eu até entendo, né, porque se a mãe com todas essas provas foi inocentada, para que, né, o condado ali, o estado vai gastar dinheiro em um julgamento onde o cara provavelmente vai ser inocentado também, né? Bom, o que as pessoas dizem é que o juiz, ele se comoveu com a Rebecca, entendeu que ela era uma mãe sofrida, que perdeu a filha, que a filha já tinha tentado várias vezes, e aí ela, né, tava triste, e acabou então só tentando esconder o corpo. Então ele, né, se comoveu com ela. Por quê? Porque 2 anos antes, em 2020, o filho dele de 25 anos, chamado Alexander, que morava na Califórnia, ele desapareceu. Ele saiu para caminhar e desapareceu. A namorada não sabia dele, os amigos não sabiam, e todo mundo começou a procurá-lo. Quando ele foi encontrado, alguns dias depois, ele estava sem vida, ele foi encontrado no rio. Não foi assim esclarecida realmente a causa da morte. Porém, ninguém considerou, sabe, polícia e tal, ninguém considerou que aquilo fosse um crime. Então, por causa disso que ele perdeu um filho, ele viu a Rebecca também como uma mãe sofrida, e só isso justifica, sabe, ter dado essa pena. Eu acho que não dá pra fazer um outro julgamento. O ideal seria realmente ter um julgamento com júri, porque ela seria com certeza condenada. Como ela já foi inocentada por um juiz, eu não sei se isso é possível lá nos Estados Unidos, né, gente? E aí a gente coloca um monte de carinha de palhaço, porque é isso aí, é assim que a gente se sente nesse caso. Pois é, né, gente? A justiça, a leis, elas são feitas por seres humanos. E os seres humanos erram e erram demais. E aí, né, acontecem essas coisas onde realmente um crime brutal parece que não foi nada, né? Então, Savannah,
nasceu, Savannah deixou um casal super feliz com o nascimento dela. Ela cresceu, ela tornou-se uma criança feliz. Infelizmente, né, houve a ruptura ali do casamento. Porém, né, é melhor ter um divórcio do que ter um ambiente nada agradável para a criação de crianças e dos próprios adultos também, né, convívio ali dos adultos. Só que quando uma criança precisava de ajuda, quando uma criança demonstrou claramente que não estava feliz com aquela situação, eles acharam mais fácil, né, levar a criança embora. Então a mãe adotiva parece que esqueceu a felicidade de ser mãe, quis passar pro pai adotivo, que foi o cara que ajudou muito, sabe, no crescimento, no aprendizado dela, só que não quis ficar com ela e acabaram então, gente, mandando pra quem? Pra aquela mãe biológica que desde o primeiro momento ficou claro ali que não queria filha. Tanto que, né, ela acabou dando ali para doação. Gente, realmente, mais um caso em que as crianças sofrem por atitudes de adultos, porque realmente, né, as crianças são muito vulneráveis. Eu nem sei mais o que falar sobre esse caso, gente. Realmente não sei. Então é isso, a gente termina aqui. É um caso pra gente pensar, né? Por isso, realmente, que eu falei pra vocês lá no começo, que quando eu procurei esse caso e não tinha a pena da Rebecca, tipo, quantos anos ela tá presa? Eu procurei em vários lugares, né? Porque assim, como eu gosto de trazer casos solucionados, eu falei, não dá pra ser um caso que não tá solucionado, ou enfim. Só que esse caso eu não achava a pena dela. Por quê? Porque ela não teve, ela foi inocentada. Só que eu achei importante trazer esse caso pra cá mesmo, pra gente debater, né, sobre várias coisas, enfim, que aconteceram com a Savannah. E pra gente sempre ficar de olho, então, né, aí ao nosso redor e cuidar bem das nossas crianças, né, gente? Olha só como a negligência pode existir de várias formas, né? Então é isso, a gente se vê no próximo caso. Te vejo até lá, um ótimo dia, semana, enfim. Acho que a gente se vê então na sexta. Tchau, tchau.